Irmãos necrófilos, conta a história pra gente. Primeiro, é importante as pessoas saberem, acho que é super importante, as pessoas saberem que tipo de pessoas que nós somos enviados a enfrentar e a dar um fim na empreitada maléfica deles, né? Então, quem eram os irmãos necrófilos e depois segue a... Esse episódio, que eu chamo de Campanha de Friburgo, mudou o bope da água para o vinho. E ao longo da minha narrativa, eu vou tentar demonstrar porque eu justificaria essa mudança da unidade. Nós tínhamos na área de Nova Friburgo e cidades adjacentes, não sei se todos aqui conhecem, mas é uma área de mata intensa, relevo muito acidentado. Região serrana do Rio de Janeiro, né? Região serrana do Rio de Janeiro, com características que eu vou destacar algumas aqui. E nós encontramos em... Eu acho que foi 1997, 98. Isso aí, mais ou menos. 97, 98. 96, sei lá, por aí. Não, 98 talvez não. Mas deve ter sido 96, 97. Se tiver alguém assistindo que lembre exatamente a data. Hã? Dos irmãos necrófilos? Exatamente. Deixa eu ver aqui a data aqui. Manda um alô aí. Então, esses irmãos necrófilos, eles... um deles esteve preso, foi posto em liberdade. É aquele negócio... 95 começou. 95. A onda de crimes começou em 95. Ok. 95. É aquela história que, lamentavelmente, a execução penal, ela tem um propósito. E a progressão, ela acaba existindo, mas o preso, ele não é capaz de se ressocializar. O que nós aprendemos no dia a dia, não é aquele pessoal que está a 1.712 metros de altitude, não, que eles não sabem de nada. Ficam abrindo asa para poder botar, vamos chamar assim, cobra embaixo do braço e não sabe o que estão fazendo. É um experimento sem razão. Então, um desses delinquentes foi posto em liberdade, volta para casa e traz o seu irmão, através de algum discurso de convencimento, às práticas criminosas. Que tipo de prática? Eles matavam pessoas e praticavam com o cadáver sexo. A necrofilia. Então, uma das primeiras ocorrências nesse retorno de um deles, e esse que morreu, que era o Ibrahim, eles chegam numa determinada cachoeira, porque naquela região tem rios caudalosos, cachoeiras, é um espetáculo aquela região. Então, eles chegaram na cachoeira e encontraram um casal sentado numa pedra conversando. Então, pô, num local ermo, passam duas pessoas, esse pessoal é muito primitivo, não acreditaram que aquilo poderia representar a morte deles. Não deram tanta importância, um deles conseguiu se aproximar, com uma pedra, atacou o macho do casal, e ali já matou direto, porque uma pedrada na cabeça, uma pedra grande. E a mulher correu, gritando, mas não tem ninguém para ouvir. Eles perseguiram, deram uma pedrada nela também, na cabeça. Ela fingiu-se de morta. Eles praticaram necrofilia com o macho e com a fêmea. Caramba. Caraca. E
Ela se fingiu de morta, eles abandonaram os corpos, seguiram. Ela buscou um socorro, conseguiu ser atendida, foi até o hospital, posteriormente à delegacia, e ali anunciou e apontou quem eram, como eram as pessoas. Porque também naquela região, a região é pequena, e você tem na zona, vamos chamar assim, zona rural, poucas famílias. E acaba todo mundo se conhecendo, até porque eles eram pequenos e circulavam a pé naquela região. Todo mundo circula a pé. E acaba se conhecendo. Isso aqui é filho de fulano, essas coisas assim. Quando eles passavam num determinado local, na janela das andorinhas, que tinha um determinado bar, as pessoas conheciam eles. Até depois, quando eles retornaram, o comentário que chegou ao nosso conhecimento o Ibrahim voltou. Vai voltar novamente aquela onda de crimes. E começou dessa maneira, com esse primeiro crime. Bom, isso foi administrado pelas autoridades policiais lá de Friburgo. E depois veio o segundo crime, no mesmo modelo, e o terceiro crime no mesmo modelo. Aí chegaram a percepção. Esse alerta bateu na Secretaria de Segurança. Aí chegaram à percepção que alguma coisa tinha que ser feita, porque os crimes iam continuar dessa mesma maneira, os mesmos tipos de crime, e a sociedade de Nova Friburgo e as cidades adjacentes estavam muito preocupadas. As pessoas que tinham sítios, fazendas e ranchos naquela região, eles abandonaram, estava tudo abandonado, porque eles não queriam ser mortos. E eles tinham uma conduta nas suas abordagens e se preparando para o ataque final muito peculiar. Eles faziam aproximação no final de tarde de uma área qualquer que tivesse visão da casa. E justamente Fonteles ali, eu acho que foi era um sargento que fez o curso de operações especiais também. Aqui, ele estava... Botou boa noite. Puxa o microfone. Desculpa. Boa noite a todos, né? E a minha continência regulamentar ao Coronel Fernando Príncipe Martins. Estávamos na campanha dos irmãos necrófilos, comandante do BOP, senhor Coronel Mauro. Humberto. Humberto? É o Eduardo Fonteles. Estava lá contigo no... Exatamente. Você lembra dele? Sargento Fonteles. Sargento Fonteles. Obrigado, sargento. Fundações Fonteles. Hoje também na inatividade. Bem, então ele fazia aproximação naquela determinada residência, isolada, e ficava vendo, porque eles já conheciam quem morava e quem não morava. Eles atacavam as pessoas que conheciam. Então faziam a aproximação, o relevo, como eu falei, era acidentado, eles procuravam uma vegetação de altura mediana, sentavam nos calcanhares e ficavam observando a pessoa que estava fazendo. Muitas das vezes, uma senhora, dona de casa, que estava lavando roupa no varal, estendendo roupa no varal, lavando roupa no tanque, estendendo roupa no varal, assim, ou em atividades similares. E eles chegavam a um ponto, iam se aproximando gradativamente, porque eles eram... predadores, né? Predadores, eles tinham habilidade... Eles eram mateiros. Eles conheciam aquilo com a palma da mão. Eles não andavam em asfalto, não. Andavam em trilhas, andavam em caminhos. Eles tinham essa habilidade. E atacavam as pessoas. Essa, por acaso, essa mulher, ela foi assassinada. O filho dela, dentro de casa, também foi assassinado. Filho pequeno foi assassinado. Eles arrastaram o corpo dela durante 2 dias pelas trilhas. E o corpo dela foi encontrado em cima de uma elevação, onde lá, depois de alguns dias mortos, eles ainda praticavam ou praticaram sexo com ela. Aí chega um ponto que acendeu aquela emergência na Secretaria de Segurança, a estrutura toda de Nova Friburgo e as autoridades não conseguiam fazer frente, o 11º Batalhão se julgou incapaz pela forma deles atuarem. Volto a dizer, o 11º Batalhão, conforme nós falamos lá atrás, é uma unidade clássica de polícia.
e não tem conhecimento técnico para fazer frente a buscas dessa natureza, onde você vai estar atuando numa área hostil, você tem que estar atuando 24 horas, você tem que ter ração fria, porque não tem como voltar para se alimentar, você tem que ter durante um período de 4, 5 dias, está fazendo, integrando buscas com mateiros em determinados setores que eram definidos como responsabilidade de uma patrulha. Frio da porra, não? Frio do cão. E chovendo também, porque naquela região chove muito. Nós tínhamos alguns pontos, depois eu falo com mais detalhes isso daí, que eram de pontos de interceptação em trilhas. Ficavam 2 policiais em algumas dessas trilhas que eles usavam, porque a gente sabia se eles usavam ou se não usavam. E eu depois faço um comentário en passant dessa maneira. Não vou ficar falando da técnica, mas fazer um comentário en passant eu faço sem comprometimento. Então nós tínhamos os policiais que ficavam ali com o objetivo de interceptá-los. Algumas situações ocorreram de tentativa, mas os caras tinham uma habilidade muito grande. Eles corriam bem, eles estavam sempre leves, eles percebiam, muitas das vezes, o ruído que, eventualmente, se o soldado não estiver bem preparado, ele vai querer conversar. Isso faz parte do adestramento da tropa de infantaria. Não se fala. São sinais e gestos convencionados. Você não vai falar nada, ainda mais no mato. Eu estou generalizando o mato como sendo, no caso específico, a floresta, né? Porque quem está à distância vai perceber. Muitas das vezes, até um repelente que você utilize, o animal sente o cheiro, eles, animais, também o são, percebiam o cheiro. E eu vou abrir um parênteses rápido aqui para poder falar sobre uma coisa que eu interrompi atrás. Pela noção do policial e a experiência, ele chega num ponto que ele olha o delinquente e vê que é um ser humano parecido com ele, policial, ou com qualquer outro da nossa sociedade. Mas ele pensa e age como animais. No Espiritismo, Allan Kardec faz uma referência a espíritos primitivos. São aqueles que estão surgindo e precisam de desenvolvimento. São verdadeiros animais. Não entende o que você fala, como você também não entende, muitas das vezes, o que ele fala. Você não tem noção de como eles se expressam, e o pensamento é um pensamento comprometido, enrolado. Não é claro o suficiente para você entender. Por isso que eles fazem dessa maneira. E a gente não consegue ressocializar animais, e a gente coloca na rua os animais para que eles voltem novamente querer morder os nossos calcanhares. Não é verdade? Uma pergunta, e o policial percebe esse animal? É só você conversar que você vai ver. E muitas vezes a pessoa comum não percebe. Não, ele não tem muito contato, a pessoa comum. Que pessoa comum é essa? Porque esses animais vivem nas suas áreas específicas, que são nas favelas, são nessas comunidades. Eles se comunicam com aquelas pessoas que moram lá, muitas das vezes, que estão, muitas das vezes, indiretamente ligados ao tráfico de drogas. Mas essas pessoas já sabem que o camarada é doente, acha que é doente. Na verdade, são seres muito primitivos, que não têm intelecto suficiente para poder perceber o que eles estão fazendo. Então, nós tínhamos uma atuação 24 horas por dia. Eu era o responsável pelo planejamento, embora eu fosse o subcomandante da unidade. Nós tínhamos uma base de patrulha, que era uma fazenda de um determinado morador da região, que saiu de lá e falou assim, pode usar a minha fazenda. Casa, todos os cômodos, nós montamos uma cozinha nossa e nós tínhamos estruturas que... eu dividi, voltando um pouco, eu dividi aquela área em 3 sub-áreas, e cada sub-área dessa eu dividi em 3 ou 4, dependendo do tamanho, setores. Cada setor desse tinha uma patrulha de combate e um mateiro, porque tinha muitos mateiros nos auxiliando. As áreas que nós conhecíamos, que eles utilizavam, as vias, eu estou generalizando vias, mas são picadas, são trilhas, são caminhos,
nós colocávamos equipes de interceptação 24 horas. E trocávamos a cada 24 horas. O camarada tinha que ter estrutura suficiente para eles ficarem aquilo ali, alimentação, cobertura por causa da chuva, aí era poncho para não se encharcar e ficaria muito desconfortável. E nós substituímos a cada 24 horas. Todos esses locais, todas as picadas, eu, como falei, falaria assim de forma rápida, nós sabíamos se o cara passava ou não passava por ali. Porque, teoricamente, ninguém estava usando aquela região. Se nós encontrássemos alguns vestígios específicos, que nós sabíamos quais seriam, nós falamos, bom, passaram por aqui. E não foi animal, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente sabe o que é animal, sabe o que é vestígio de passagem de humanos. E assim a gente ia reduzindo o espaço deles, porque em razão da atividade deles mais numa área, ou melhor dizendo, numa sub-área dessa, ou num setor, eu retirava efetivo de outros setores e congestionava naquilo ali, com o objetivo de aumentar as buscas e, ao mesmo tempo, nós termos o êxito de prendê-los. E eles iam se movimentando porque eles percebiam a movimentação nossa também. E eu, como falei, a campanha de Friburgo deu uma guinada na unidade, no sentido de ter melhorado, porque as nossas viaturas eram azuis e brancas. Embora nós tivéssemos Opala já naquela época, de 6 cilindros, mas é carro para área urbana, para você andar, pegar a estrada. As nossas veraneios também eram assim. E a distância e à noite, a gente via aquela viatura branca parada numa determinada área, como também eles viam. E eles mudavam a sua área de atuação. Chegaram a atuar em outros municípios. Então, nós fomos gradativamente percebendo necessidades com relação à alimentação. Algumas estruturas nossas no terreno poderiam retornar para a fazenda todos os dias. E nessa época, o coronel Humberto Mauro Ramos de Oliveira, ele manteve todo mundo lá, levou o batalhão todo para lá. E não tem folga, é todo mundo todo dia. E só vai voltar quando pegar o cara. Pô, a unidade estava já... com ódio dos caras. Com ódio. Não tem folga, imagina isso. Não tem folga, pior do que um curso de operações especiais. Não tem folga até quando? 1 ano, 2 anos, até pegar os caras. E o pior que você passava, às vezes, 15 dias sem um vestígio qualquer. E você percebia, assim, que o moral da tropa ficava assim desgastado, porque não era na primeira semana, isso não era na segunda, não era na terceira, era mais de 6 meses de operação. E não tem expectativa de voltar para casa. Essa caçada foi similar àquela caçada ao Lázaro, que aconteceu recentemente lá em Goiás, lembra? Similar, só que muito mais longa. Sim. Muito mais longa. Aí, quando surgia um vestígio, tinha uma aparição. Ou então, nós tínhamos códigos, nós tínhamos também, em cada setor, na casa de alguém, ou numa escola, embora a área rural, na casa de um determinado morador que colaborava, nós tínhamos uns rádios móveis, não é rádio HT, é rádios móveis e repetidores que nós instalamos para poder ter comunicação entre todos nós aqui. Então, nós tínhamos alguns códigos que era para... Identifiquei o fulano. Aí tinha um código específico. Tudo começava com Foxtrot. Foxtrot 1, Foxtrot 2, Foxtrot 3, Foxtrot 4. A identificação era um motivo de uma comunicação para você poder, de repente, voltar a sua artilharia numa determinada direção. A identificação e a prisão, outro código. A identificação e, eventualmente, a neutralização, outro código. E assim sucessivamente. Porque tinha um pessoal de algumas rádios que ficavam tentando copiar nossas frequências para poder acompanhar. Isso nos atrapalhava muito. Então, identificamos que as nossas viaturas
não foram adequadas, porque elas eram plotadas à distância. A alimentação, inicialmente, não era adequada, porque você precisava, aquele modelo tradicional de rancho, que você tem que ir ao rancho para se alimentar, não era adequado, porque você tem que tirar o policial ou a patrulha de uma determinada área, onde eles estão desenvolvendo atividade para poder retornar a sua base de patrulha para poder fazer, para se alimentar. Então, nós começamos a ver a necessidade, como as Forças Armadas utilizam, rações, né? Rações frias, rações específicas, né? Que tem para poder dar essa autonomia. Aí começamos a ter acesso a isso aí também. Posteriormente, as nossas viaturas passaram a ser cinzas, para que elas, à noite, não fossem tão vistas como as outras eram. O nosso uniforme, os nossos equipamentos foram mudando todo nesse período. Bem, então, especificamente, esses camaradas, eles eram muito espertos, eles deixaram de utilizar as trilhas, as vias de uma forma geral, porque eles estavam vendo a nossa... eles estavam dividindo esses espaços conosco e nós acabaríamos prendendo-os. Eles passaram a utilizar as elevações. Ou então, na orla da floresta, tinha um campo numa fazenda, eles não atravessavam o campo. Eles percorriam a orla para poder andar mais rápido, porque por dentro, se você fosse atravessar um capão qualquer, uma mata, um trecho de floresta, levava muito tempo. E essas florestas não são tão, assim, permeáveis como muitos podem pensar. São difíceis de você acessar. Quando eles viam a aproximação ou algum ruído nosso, ou uma viatura, aí sim, eles saíam da orla desses campos e entravam na floresta e saíam numa outra trilha, num outro local, que eles já conheciam tudo, eles eram nascidos e criados naquela região. Durante esse período eles fizeram vítimas? Nesses 6 meses surgiram novas vítimas? Fizeram outras vítimas. Vocês no encalço deles, eles não conseguiram fazer vítimas? Fizeram vítimas. Isso só aumentou o ódio, né? Não, isso aumentou a necessidade de você tentar cada vez mais reduzir o espaço e tentar prendê-los. O nosso comandante mantinha todo mundo ali, em operação, e nós tínhamos também a nossa inteligência percorrendo aquela área toda, que não era pouca, para poder verificar reclamações dos moradores, do tipo, furtaram uma bermuda que eu tinha no varal, furtaram um casaco, um pullover que eu tinha no varal, furtaram uma galinha. Nós sabíamos que era eles. E nessa região, que tinha muitas cavernas, nós começamos a identificar que eles mantinham em diversas cavernas uma quantidade mínima de estrutura para quando eles tinham uma determinada aparição, eles se dirigiam para essas cavernas e ali ficavam 10 dias, 15 dias. Então, o que eles tinham ali? Eles tinham latas, ou então panela, quando entravam na casa das pessoas, furtavam. Chegamos a encontrar pequenos bujões de gás, até grandes, naquele tamanho de 13 litros. Algumas tinham lenha seca. Encontramos também caixa de fósforo, macarrão, garrafas PET cheias de água, algumas, para eles se manterem ali durante um período, porque você, depois de uma atuação, a busca acaba sendo mais intensa naquela região. Eles faziam a evasão, se mantinham ali ocultos, durante um período a gente ficava procurando, aí vinha aquela tristeza, mas não temos nenhuma noção, e as pessoas falando, eles viram macaco, eles estão por aí, só que vocês não estão vendo, eles viram macaco, eles estão por aqui. Aí chegou um determinado momento que a nossa inteligência detectou em cima de uma elevação vestígio deles. E o interessante é que eles faziam, esperto eles faziam um buraco no chão, um buraco fundo, forravam com pedra e colocavam ali a madeira para poder esquentar uma panela com alguma coisa.
Esse tipo de fogão, tipo fogão de pedra, não emite luz, porque a luminosidade, primeiro a madeira é pouca e a luminosidade está embaixo da terra. À distância você não percebe isso daí. E possivelmente em algumas horas do dia ele não produz fumaça. A fumaça não fica densa o suficiente a ponto de você, à distância, perceber. Um dia quente, por exemplo, ao meio-dia, você não vai perceber tanto isso daí. Ela se dissipa com muita facilidade. Aí o pessoal encontrou um fogão de pedra e falou assim, porra, que curioso aqui em cima, esse tipo de fogão. Encontrou uma marmitazinha, tipo uma panelinha, que ali esquentaram um macarrão, fizeram uma varredura próximo e encontraram vestígio de que eles estavam sentados ali, de olho, vamos chamar, no catanho deles, na comida deles, e não estavam no local, porque se chegassem policiais ali, eles acabavam sendo vistos ou presos, né? Então eles ficavam à distância, marcando um tempo qualquer, porque não tinha um relógio, onde a feitura daquele produto estava finalizando. Aí eles iam lá, pegavam e traziam para onde eles estavam sentados comerem. Nesse dia especificamente, a comida ainda estava sendo preparada, então eles estavam por ali. Então, gradativamente, nós fomos tomando conta de todos os espaços deles. E esse material que nós identificávamos nas cavernas, e nós identificamos todas as cavernas da região, isso não é em um dia, não são em 2 dias, não são 3 dias, não é um mês, nem 2 meses. Isso aí acabou levando um tempo grande, mas diminuímos, porque quando eles chegaram nesses lugares já não encontraram apoio logístico, que era importante para a atividade deles. Uhum. E nós levávamos tudo isso para a fazenda e ocupamos um determinado espaço que foi cedido a nós na fazenda. No final da operação, esse espaço estava cheio de roupa, comida, bujão de gás, uma série de coisas, né? Bom, então nós continuávamos buscando essa entrevista com os moradores da região para identificar se ali eles teriam passado ou não. Os objetos que eles teriam furtado teria sido eles ou não. O interessante é que uma determinada fazenda, um dos moradores falou assim, olha, entraram aqui e furtaram, eu não lembro mais os detalhes, mas olha, 5 quilos de carne e tal, não sei o que lá, não foram eles. Furtaram um cordão de ouro, não foram eles. Porque esse material era incompatível com eles, ou seja, eles não tinham esse negócio. Nós não encontramos em nenhuma dessas cavernas cordão de ouro, nós não encontramos vestígio de carne. Eles comiam muito ovos, faziam ovos, furtavam ovos, ou do galinheiro, ou da casa das pessoas quando entravam, e eles se alimentavam disso daí. De forma também muito improvisada, né? Até porque o camarada vagabundo está na fuga, não tem tempo para requinte. É improvisação total, né? Então, nós fomos gradativamente ocupando cada vez mais o espaço, conhecendo cada vez mais o espaço. E um belo dia, eu cheguei... nessa época também, durante a semana, eu tinha atividade na Auditoria de Justiça Militar. Aí quando chegava sexta-feira, que não tinha sessão, eu ia para Friburgo, ficava lá até segunda-feira e voltava. E chegando lá, eu tinha que me atualizar com relação às ocorrências e manter o planejamento atualizado. Aí cheguei lá num sábado, ou não, numa sexta-feira, mais ou menos isso. Era até aniversário do meu filho, esse dia. Meu filho mais velho. Mas, como eu falei, todo mundo, como se diz na boa gíria, de pau dentro. Aí eu fui para lá e cheguei lá de manhã cedo, na fazenda, que é a nossa base de patrulha, e encontrei, tinha operações especiais lá, que era bom de rancho. Eu falei, Clemente, cadê a unidade? Eles foram para Dona Mariana. Era um distritozinho lá, afastado, Dona Mariana. O que houve? No final do dia, teve um anúncio de uma dona. Dona Mariana já estava fora da nossa área.
de uma dona, fez contato com um destacamento local, o destacamento local fez contato com o 11º Batalhão, o 11º Batalhão fez contato conosco, e o coronel Humberto mandou todo mundo, toda a unidade para lá. Cercaram o local. E aquilo já era 6 horas da manhã. Só que eles já informaram que estão retraindo porque fizeram uma busca total, completa na área e não identificaram o cara. A denúncia era o seguinte, típica deles. No final do dia, eles sempre atacavam no final do dia, porque se evadiam, a estrutura policial, quando chegasse, já estava à noite e não era capaz de persegui-los na floresta à noite, porque, teoricamente, na floresta ninguém anda à noite. E como que a vítima, teoricamente, ela identificou serem os irmãos necrófilos? Porque ela estava na cozinha, era uma casa de madeira, fora do chão, e as ripas tinham um afastamento qualquer entre elas, e ela observou que tinha um camarada com uma suéter roxa, passando ali debaixo. E ele, o Ibrahim, usava uma suéter roxa. Normalmente, a vestimenta mais característica dele era uma bermuda jeans, suéter roxa, e aquele cabelo grande que parece típico de alguém que nunca penteou cabelo, né? Fica amassado de um lado, sabe? Sem uma forma definida. E com essa característica, o comandante identificou que seria ele. E eu falei assim, eu também, dessa maneira. Aí estávamos ali, vê um café, o Clemente. O Clemente estava preparando um café, daqui a pouco chega um mateiro na fazenda, com o dono de uma fazenda próxima, ali. Chegaram rapidamente, falando, ele passou por aqui? Eu falei, não é possível. Aí eu abri a carta, aí eu verifiquei, Dona Mariana está muito distante da nossa base de patrulha. Não daria para eles saírem de lá à noite, percorrerem esse trecho, essa distância toda, para estar aqui de manhã, antes de 6 horas da manhã. Porque o camarada, o dono da fazenda, o fazendeiro, o agricultor de uma forma geral, disse o seguinte, ontem eu estava trabalhando no milharal e eu deixei o milharal numa determinada condição. Hoje eu fui continuar o serviço e encontrei pegadas. E ali já era um só. Eles já tinham se separado. Por uma razão que depois eu comento. Um só. Eu fiquei pensando, não é possível. O cara não conseguiria, só se ele tivesse de carro. Se tivesse aplicado um daqueles golpes de mão. Né? Quem era o brabo? Era o Ibrahim ou era o irmão? O Ibrahim que era o... O Ibrahim. O irmão acompanhava. Acompanhava. No crime. Mas o... Aqui, ó, esses dois aqui. O Ibrahim é qual dos dois? É o mais baixo. É o mais baixinho. É o mais baixo, mas era o mais velho, né? Era o mais velho, o Ibrahim. Bem, olhando assim, parece uma fotografia bucólica, né? Mas verdadeiros animais em razão dos crimes que eles cometiam, da maneira que eles cometiam e da forma pela qual submetiam as suas vítimas, né? Sem nenhum pudor, sem nenhuma noção, matavam homens, mulheres e crianças. Bem, eu falei assim, eu não posso deixar de verificar isso daí. Tinha um outro tenente na época, nessa época eu já era capitão. Tinha um tenente na nossa base de patrulha que ele estava alegando um problema de coluna, tipo um daqueles desconfortos de hérnia cervical, né? Na coluna cervical. Aí eu falei assim, camarada, só tem eu e você. Então, eu falei, bom, mas eu não posso, porque você vai ser pelo menos o motorista para poder dirigir a nossa viatura até o local. E lá no local, eu vou sozinho com o mateiro. E assim foi feito. Ele foi de viatura, chegamos no local, com um agricultor, um mateiro e eu, nós verificamos, eu falei assim, ninguém consegue subir uma elevação dessa com esse espaçamento de
de pegadas. O cara chegou aqui e subiu correndo. Ele veio de Dona Mariana, voltou para Nova Friburgo, na região de Janela das Andorinhas, uma fazenda. Tem até o nome de Alto do Desconjuro. Desconjuro é uma região acima de Janela das Andorinhas. Que, inclusive, é um espetáculo essa região, muito bonita. Eu falei assim, pô, só pode ser ele, porque ninguém subiria uma elevação dessa maneira. Nós já tínhamos visto outras pegadas, vestígio deles. Ele tinha um pé que não era grande, embora assim as pessoas faziam referência como se fosse um pé de um gigante, mas ele tinha um pé tipo pé de pato, né? Uhum. Só vivia a pé, né? Então era bem característico e nós já conhecíamos bem isso daí. Aí eu olhei e falei assim, porra, é o cara. Aí subimos a região, aquela elevação, eu e o mateiro. Chegamos na crista da elevação. Porque tem a crista da elevação e a crista militar. É um ponto abaixo da crista, onde você, militarmente falando, você deve utilizar para fins de uso do terreno, você não ser visto com a sua silhueta projetada no horizonte, vamos chamar assim. Aí chegamos lá em cima, bom, ou a gente vai numa direção ou a gente vai noutra, porque em cima na crista da elevação tinha uma picada. E você vê como é que são as coisas. Eu tive não tinha nenhum vestígio aparente. Pelo contrário, o mateiro foi urinar mais afastado, uma jararaca quase que pega a perna dele. E depois ele queria que eu desse um tiro na jararaca. Eu falei assim, não. Pô, nós estamos atrás do cara. Se eu der um tiro na jararaca... Vai voltar pro cara. Ele vai ouvir porque nós estamos aqui. Aí continuamos. Eu escolhi um ponto, que era o pior ponto, que era subir a elevação. Nós já tínhamos subido. Chegou na crista, nós tínhamos um esporão para um lado, que ela vai diminuindo para o lado e o outro lado ela vai se projetando. Eu falei, porra, vamos aqui por cima. Aí passamos um dia inteiro seguindo os rastros dele, perseguindo o camarada. Isso começou 6 horas da manhã. Por volta de 6 horas foi a primeira identificação. 7 horas da manhã. Você e o mateiro? Eu e o mateiro. No final da tarde, por volta de 16 horas, o sol já estava na minha retaguarda. Aí eu cheguei num ponto e comecei a ouvir, um ponto mais alto que ele, e comecei a ouvir um barulho onde eu tive que fazer assim um giro do horizonte, olhar em torno para poder identificar a direção. Aí nessa hora você diminui a silhueta e começa a observar. Aí eu vi um camarada, bem distante, que estava como se não tivesse ocupado, tivesse zanzando, como se estivesse fazendo hora, com um teçado na mão, passando na vegetação. A vegetação rasteira é uma vegetação tem aquelas folhinhas pequenas e duras. O galho é resistente. Então, quando ele passa a vegetação, e isso não é capim, faz barulho, porque tem resistência. Aí nós identificamos a direção, nós diminuímos a silhueta, ficamos deitados, observando. Eu fiquei ali uns 15 minutos para poder fazer as minhas considerações. Falei, essa região aqui não tem mais ninguém. Ninguém usa essa região. Não tem mateiro, não tem caçador, não tem ninguém, porque tem medo de ser morto. Só pode ser o Ibrahim. Aí comecei a identificar. Um teçado. Nós sabíamos que ele usava um teçado. O teçado é um facão grande, né? A roupa que ele estava utilizando tinha manga comprida, porque eu só olhava e só conseguia verificar naquela tonalidade azul escura ou roxa, porque a distância é uma coisa ou outra, típica daquela que a gente já conhecia e as pessoas faziam referência que tinham visto alguém com aquelas características. E ele ficava para um lado para o outro, falei assim, mas por que o cara está assim? De repente, isso me obrigou a concluir assim, está fazendo hora.
E 4 horas da tarde era normalmente o horário que eles atacavam as pessoas nas casas. Então, assim, deve ter alguma casa aqui próxima ou abaixo dessa elevação que ele já conhece a casa ou já conhece a família, conhece os hábitos da família e vai fazer um ataque. Então eu falei com o mateiro, olha, vamos sair daqui de cima. Aí num determinado momento, ele desceu numa direção. Aí nós saímos de onde nós estávamos e fomos percorrendo a crista militar dessa elevação, de maneira que se ele voltasse para aquela posição, não nos viria. E nós calculamos mais ou menos quanto tempo eu teria que percorrer. Claro que com cuidado, para ele não ouvir meu ruído, até chegar no ponto que ele estava, eu poder subir e tentar, ou rastejando ou engatinhando, chegar até ele. Quando eu chego na parte que eu imaginei que ele estava, eu olho, faço um giro do horizonte, reconheço que tinha uma determinada pedra com um determinado formato, tinha umas referências de relevo que no sábado passado eu tinha estado ali numa ocorrência e identifiquei. Sabia até qual é a casa que ele ia atacar. Essa era a casa de uma família que saía aos sábados, voltava à noite de sábado, ia a uma igreja, evangélicos, saía para a igreja e depois, no final do dia, voltava. Eles entravam, ele estava ali buscando logística, alimento e outras coisas. Aí fui engatinhando, o mateiro veio atrás de mim, até que eu encontrei, aí vi a casa, eu falei assim, é ele. Antes de vê-lo, é ele, porque o tipo de ataque que eu já falei deles é se aproximar por volta das 16, 17 horas das casas, ele sentava atrás de uma vegetação de 1 metro, 1,5 metros, nos calcanhares e ficava olhando as pessoas, observando as pessoas. Muitas pessoas acabaram depois identificando a posição deles da seguinte maneira. Não sei se já aconteceu com vocês, com muitos de nós, isso acontece. Você ter a impressão que está sendo visto por alguém. Aí você olha numa direção, às vezes vê alguém, às vezes não vê. Algumas pessoas, eu tive a impressão que eu estava sendo vista. Quando eu olhei para trás, vi um mato se mexendo. Eu entrei dentro de casa, peguei meu filho, tranquei as portas. Aí vou subindo, chego no ponto mais alto, que era na crista da elevação. Aí começo a descer na direção da casa. Aí chego num ponto que eu encontro o Ibrahim sentado, com todas as características que nós já o conhecíamos. Ou seja, ele tinha atravessado no corpo uma bolsa, na década de 70, tinha umas bolsas de couro que alguns hippies e outras pessoas usavam comumente. Estava atravessado, estava do lado dele. Surpreendeu ele? Sim, mas da seguinte maneira. Ele estava observando, eu comecei a formar o meu convencimento que era ele. A suéter roxa, a bermuda, nessa hora nós estávamos mais ou menos a uns 30 metros dele. E não tinha ruído naquela... Então a gente não podia fazer nenhum ruído. E ele com todas as características, sentado no calcanhar, descalço, como sempre usou, não usava calçados, aquele tipo de cabelo, a tonalidade da cutis. Eu falei para o mateiro, dá a volta, vai pelo lado direito dele, que teoricamente ele vai se surpreender com você. Ou vai atacar você, ou então ele se assustando, ele pode vir na minha direção. E eu vou ficar aqui, vou me aproximar um pouco mais, mas não vai dar, porque ele vai perceber, ele vai vir na minha direção e aqui eu vou render e vou prendê-lo. Só que o mateiro fez exatamente isso aí. Foi engatinhando, muito esperto o mateiro, porque também é gente criada naquela região, como Ibrahim. Quando o mateiro chegou num determinado ponto,
Em vez de fugir, ele atacou o mateiro. Ele levantou e foi na direção do mateiro. Quando ele fez isso, eu percebi, é o cara. Aí eu, de onde eu estava, já fiz logo um disparo na parte baixa da perna dele. E assim eu o atingi, porque eu, graças a Deus, sempre tive uma boa habilidade com armas, né? Eu estava com uma pistola, que para mim já era suficiente. Fiz um disparo, ele caiu, levantou e mudou o sentido. Estava perseguindo o mateiro, aí ele entrou na mata e foi descendo, morro abaixo, né? Eu passei pelo local que ele estava, aí vi um vestígio de sangue, falei assim, acertei como esperava e tinha praticamente certeza quando eu comecei a cogitar fazer o disparo, exatamente naquela região. Encontrei alguns objetos que eram típicos dele, a bolsa, ele ali na bolsa tinha caixa de fósforo, vela, brinquedinho, coisas assim, que eram assim, objetos de interesse quando ele chegava na casa das pessoas e furtava. Calcinhas, as pessoas reclamavam, eles tinham calcinhas no varal e desapareceram as calcinhas, coisas desse tipo. Aí eu falei assim, é ele. Eu falei, porra, agora esse cara não me escapa. Pode ser hábil, mas onde ele passa, eu vou passar também. E ele foi descendo, passou por um bambuzal. Aí nesse bambuzal tinha uma altura considerada. Eu vi o barulho dele caindo na parte de baixo, que era uma outra trilha. E possivelmente ele já conhecia, por isso que ele passou por ali. Eu entrei também, caí na parte de baixo nessa trilha, aí congelei. Como ele também congelava lá do outro lado, para saber se eu estava produzindo ruído para ele continuar a fuga ou não. Diversas vezes, as nossas unidades, as nossas patrulhas estavam perseguindo ele na floresta, ele parava para ouvir o seu ruído, para ver qual a direção que ele tomaria, ou então ele congelava para ele ter a certeza que você não conseguiria identificar a direção que ele estava. É um cara muito esperto. Aí eu congelei e ele congelou do outro lado e eu fiquei, porque eu já sabia que ele fazia isso. Eu estava com a minha silhueta bem reduzida, mas estava vendo ele que estava no final dessa trilha, ou num trecho que eu identificava como sendo final, ele em pé olhando na minha direção, mas com certeza não estava me vendo. E eu fiquei ali. Eu falei, pô, ele vai achar que eu não estou. Como eu posso dizer? Que eu não estou mais aqui. Vai voltar, porque ele ainda talvez queira entrar nessa casa, ou ele vai embora. Aí quando eu me levantei, rendi o Ibrahim. O Ibrahim estava com o teçado na mão, veio da minha direção, aí eu fiz mais um disparo nele. E aí ele caiu ali, eu fui até ele e identifiquei, é o Ibrahim, por todas as características que eu já tinha desde lá de cima daquela elevação iniciado, o reconhecimento e a minha conclusão de que era aquela pessoa. Ele caiu, o mateiro chegou, eu pedi para o mateiro ir até uma escola que tinha perto, que eu já conhecia, para informar ao nosso policial que estava lá com rádio, para lançar na rede um código, que era Foxtrot 0. O código Foxtrot 0 era essa situação dele ter sido ferido e, eventualmente, ter ido a óbito. Quando foi Foxtrot 0, pouco tempo depois, chega o comandante da unidade, chega algumas pessoas lá da janela das Andorinhas, que era a área dele original, para reconhecer e pronto, reconheceu o corpo. É o Ibrahim. Aí foi uma festa, né? Mas a festa não pela morte do Ibrahim. É porque era a redenção da unidade, porque eu já estava ali há quase um ano sem ir embora para casa. E o outro irmão foi preso? O irmão dele teve uma ocorrência onde os dois entraram na casa de uma senhora e já estavam ali em vias do estupro, quando passou por perto
Um morador da região chamou pelo nome dela, eles tentaram fugir. Passou Ibrahim por uma janelinha, essas casas de interior, humildes, tem uma janelinha muito pequenininha, né? O Ibrahim, que era menor, passou. O outro, que eu esqueci já o nome dele, Henrique. O outro, ele teve dificuldade, ela era costureira, pegou e ela declara isso, uma tesoura, deu uma tesourada nas costas dele. Em razão do ambiente que eles ali viviam, ser um local inóspito, sujeito a diversas infecções em razão de bactérias, nós chegamos à conclusão, por não vê-lo mais, vestígio que ele poderia ter sido morto. Mas, na verdade, ele foi numa determinada região, buscou abrigo, mesmo que de forma clandestina, numa determinada fazenda, e ali ficou escondido até se recuperar ou até depois que isso tudo passasse, né? Talvez tenha tido... ele está falando ali que ele foi para uma fazenda. Talvez tenha advogado, tido depois apoio de alguém especificamente durante um período, mas se entregou. Foi interessante que o BOPE ele foi forjado também na guerra, né? Então você fala dessa história, por 1 ano na mata, foi muito maior, teve uma proporção muito maior do que do Para você ter uma ideia, o BOPE já estava lá atuando, aí o secretário de Segurança manda também a delegacia de homicídios pro local, para eles participarem das buscas. Aí eles chegaram lá, 3, 4 viaturas da delegacia de homicídios, e os policiais, estão acostumados a trabalhar aqui naquelas condições de investigação clássicas, né, de polícia. Quando eles olharam, o quê? Tem que fazer busca? Que região é essa? Eu tô de sapato aqui, que negócio é esse? Vamos embora, porque isso aqui não é pra gente, e realmente não era pra aquele tipo de emprego. Com quem? Com a jaguatirica, com o macaco, com o tamanduá, não tem nem com quem